Se você é famoso, né, por ser muito bom em situações de defesa na rua, de ter que se defender, enfim, até o próprio mestre Helson sempre fala que você, nesse tipo de situação, foi o melhor da família, que foi, ensinou muito pra ele. Conta um pouco pra gente de onde vem isso, né? De você, como que eram os treinos, se você treinava outras modalidades, além do jiu-jitsu, se você treinava boxe, capoeira, enfim, que deixou você ficar tão bom nessa parte de se defender em situações aí na rua. E conta um pouco pra gente alguma situação histórica que teve, né, que você teve que se defender, alguma história nesse sentido. Na vida, né, todo mundo tem os seus momentos assim em que o cara às vezes perde a cabeça, né, se descontrola, né, e pratica excessos, né? Ou seja, né, acaba saindo na disputa física, né? As vias de fato, né? Essas coisas, né? Isso acontece na vida de todo mundo, né? Eu tive também, como qualquer pessoa normal, né? Esses momentos, né? Na juventude, né? Até mesmo na vida adulta, né? Mas são coisas que eu não vejo assim nada que mereça assim, um grande destaque, né? Porque vi acontecer com outras pessoas muitas coisas também parecidas, né? O que aconteceu comigo, né? Então, isso é difícil dizer que eu fiz assim de extraordinário, entendeu? Realmente eu tive, às vezes, confrontação, né, com gente de maior condição física, né, mais privilegiada, né, escalas mais fortes aí e tal. Então, o fator surpresa, né, foi fundamental, né? Claro, naturalmente não vieram para cima de mim, né, não passava pela cabeça deles que eu pudesse surpreender, né, por ser mais fraco, etc., né? Que eu tivesse um conhecimento técnico, né, que pudesse alterar a ordem dos fatores, né? Agora, tem alguns acontecimentos assim, né, que às vezes são até meio pitorescos, né? Eu, por exemplo, durante o decorrer da minha vida, né, eu cheguei a ter, vamos dizer assim, 4 processos, entendeu? Mas jamais fui condenado, fui sempre absolvido e em 2 processos não foi nem a julgamento, não foi houve arquivamento, né? Nos outros dois cheguei aí a julgamento, né? Mas eu tive bons advogados também, né? E, mas teve um julgamento aí que os meus advogados eram o Arthur Lavigne, né? Que foi ex-secretário secretário de Estado no governo Leonel Brizola, né? O escritório era ele, era o Técio Lins e Silva e tinha um outro advogado também, que agora não era. Ilídio Moura. Eram esses três: Arthur Lavigne, Técio Lins e Silva e Lídio Moura. Entendeu? É um advogado, é um escritório bem forte mesmo, né? É um pessoal de alto nível mesmo, de profundo conhecedores da ciência do direito e tudo mais, né? E eles eram muito amigos meus, né? O Arthur Lavigne, né? E o Técio Lins e Silva, por exemplo, a gente jogava muito futebol, né? Na Urca, lá, desde garoto, né? E Lídio Moura eu vinha conhecer mais tarde, né? Então, houve um momento lá, né? Em que, no julgamento, né, que eu tive, né? Em que teve um promotor lá, né? Que o Arthur Lavigne tinha conversado com ele antes, né? Ele ia fazer uma carga comigo para pedir a minha condenação, né?
uma briga lá que eu tive lá com o cara. Aí o, o Arthur Lavigne, né, que era o meu advogado, né, que me acompanhou no dia, né, e a gente tava, outra coisa, a gente estava sempre procurando transferir o julgamento, entendeu? E o Arthur Lavigne falou, olha, tem esse juiz aí que é muito rigoroso demais, entendeu? Então vamos esperar que ele vá, que no dia tal vai mudar o juiz, vai vir um outro cara aí, e o que vem aí parece é mais flexível e tudo mais, entendeu? E agora tem um promotor que eu falei com ele agora, e eu falei, expliquei para ele a situação tal, que você não era mais uma vítima do que vamos dizer assim, do que agressor, né? Então ele falou, olha, tudo bem, vamos, se quiser, vamos fazer esse julgamento hoje. E eu não vou pedir a condenação dele. Falou antes, né? Aí tudo bem, aí eu fui tranquilo, rapaz, entendeu? A gente estava sempre transferindo, né? É melhor transferir para o outro dia, né? O dia tal, assim, vai mudar fulano, Beltrano, não sei o que e tal. Então, o julgamento foi feito, né? Aí o que acontece é o seguinte, rapaz. Eu tive ao todo 4 processos, né? Como eu te falei, né? 2 foram arquivados e 2 foram para julgamento. Sendo que nesses 4 processos, 3 processos caíram na mesma vara, rapaz, entendeu? Na mesma vara criminal. Né? Aí o... começou lá, o promotor pegou a palavra, né? Aí falou, olha, se referindo a mim. Agora, nessa época, eu usava um cabelo muito grande, cabeleira grande, entendeu? Que era assim na época da ditadura, entendeu? Aquela coisa toda, né? E eu procurava ser irreverente ao máximo, entendeu? Aí deixou o cabelo crescer, né? E as garotas também davam apoio, né? Achavam bonito, né? Lembravam os Beatles, aquela coisa toda e tal. Mas eu nunca tive essa preocupação de querer imitar ninguém, não. Eu deixei por desleixo mesmo, relaxamento, né? Era para cortar o cabelo, mas aí esqueci, o cabelo ia crescendo, de repente pegou uma forma lá que as garotas lá deram um maior apoio, né? Pô, que legal, não sei o que e tal. Fiquei até mais popular, aí fui deixando, né? E eu fazia também muita fotografia, né? Amador, né? Amadoristicamente, né? Então, quando alguém me perguntava o que eu fazia, qual era a minha profissão, eu trabalhava em quê, eu não falava, eu escondia o jiu-jitsu, não falava não, porque podia ser um agravante, né? Pô, tá vendo? O cara é lutador, não sei o quê, e tá se aproveitando, entendeu? Então eu negava isso, entendeu? Quer dizer, eu nem tocava no assunto, não. Eu vivo de fotografia, sou fotógrafo. Aí o cara falou, mas quanto você ganha com isso? Quanto você fatura? Não, eu não ganho nada. Eu sou amador, sou fotógrafo amador, entendeu? Eu vivo ali de mesada do meu pai, entendeu? Aí inventava, dava aquela. Tirava uma onda de playboy, entendeu? Até para irritar também certos policiais, entendeu? Que queriam ver minha caveira ali, né? Queriam me ver sendo processado, entendeu? Aquela coisa toda, né? Tinha aqueles que eram simpatizantes, né? Mas tinha aqueles que não gostavam, assim, dos Grace e tal, aquela coisa. Então, esses momentos, para mim, aconteciam muito, né? Aí eu dizia, não, sou fotógrafo, não ganho nada, sou amador. Meu pai me dá uma mesadinha lá quando ele está de bom humor. Quando ele está chateado comigo, ele não me dá nada, não. Inclusive, ele diz que acha que eu estou muito nervoso, então ele não quer que eu trabalhe. Ele me manda ficar em casa. Quando eu falava isso mesmo para debochar mesmo, entendeu? Os caras pararam de ficar fazendo perguntas, né? Eles queriam me pegar de jeito ali, né? Para gravar a minha situação, né? Então, eu sempre dizia isso, né? Aí o promotor, rapaz, quando começou a falar, começou a fazer um discurso lá, não, que eu sei que
esse rapaz aí é de uma boa família, entendeu? Que prega o bem para a sociedade, etc, etc, etc. Mas parece que ele não segue né, muito seguidor dos conselhos da família dele, não. Parece que ele não leva isso muito a sério, não, porque já é o terceiro processo que bate aqui nessa mesma vara, entendeu? Parece que ele é reincidente quanto mais, não sei o quê. Isso, pô, uma pessoa me esculhambar, rapaz. Falei, ih, rapaz, tô perdido. Tá? Aí ele falou, 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 me esculachou, rapaz. E eu fiquei calado, né? Que o Arthur Lavigne falou, pô, você fica calado, você não fala nada, deixa que eu falo tudo. Aí eu fiquei quieto ali e tal. Aí o promotor foi falando, falou, mas no final o promotor disse, bom, de qualquer forma, como eu ainda não tenho meios para pedir a condenação dele, que me faltam ainda provas suficientes para isso, entendeu? Eu vou pedir a absolvição dele, embora saiba de antemão que ele vai sair daqui dando boas gargalhadas, porque mais uma vez permaneceu impune. Mas eu quero ficar com a minha consciência tranquila, e mesmo assim ainda peço a absolvição dele. Aí tá, mas aí o Arthur Lavigne teve que fazer a minha defesa, entendeu? A coisa não terminou por aí, entendeu? Aí o Arthur Lavigne pegou a palavra, entendeu? Aí falou, olha, a situação do Reis é bem diferente, não é exatamente como o doutor fulano aí falou, entendeu? Porque o Reis, inclusive, ele até é censurado até pela própria família, porque ele não se dedica muito a esse negócio de luta. Raramente ele comparece à academia para fazer treinos. Pode-se ver pelo cabelo dele aí, grande aí, entendeu? É incompatível com a prática do jiu-jitsu lá, do treinamento lá. O pessoal lá, todo mundo tem o cabelo aparado e tudo mais, entendeu? Isso aí seria até prejudicial. Então, a prova de que ele anda muito afastado. Ele se dedica mais à arte fotográfica, essa coisa toda, entendeu? E a própria família até censura porque isso está fazendo com que ele se afaste do jiu-jitsu, essa coisa toda. Ele não é de brigar, de provocar ninguém, essa coisa toda. O jiu-jitsu que ele usa é apenas para defesa pessoal, para se defender de gente mais forte, tal, coisa. Aí falou, fez uma defesa brilhante e tal. Aí depois o juiz é que me fez umas perguntas, né? Se eu já tinha tinha sido processado alguma vez. Aí, claro que ele estava sabendo, né? Ele ia ver se eu falava a verdade ou se ia me pegar numa mentira, né? Aí eu confirmei, não, excelência, eu já tive outros processos e tal. Aí ele falou, mas você foi absolvido ou condenado? Eu falei, não, absolvido, absolvido. Sempre estive do lado do bem, da ordem, do direito e da disciplina, apenas nunca saí da linha, né? Sempre procurei estar sempre evitando andar pela contramão. Sempre procurei agir corretamente da forma como eu fui educado, etc, etc. Tal. Aí ficou nisso, entendeu? Aí, nesse processo, eu acabei sendo absolvido, né? Mas eu me lembro justamente por isso, quando o promotor, para mim foi uma coisa mais que eu não consegui me lembrar, eu esqueci até hoje. O cara me esculhambou, rapaz. Pensei e falei, o cara vai pedir a minha condenação. Estou ferrado aqui, entendeu? Mas aí falou, não, como eu ainda não tenho meios para pedir a condenação do réu, eu vou pedir a absolvição, embora saiba que ele vai sair daqui dando boas gargalhadas, porque permaneceu mais uma vez impune, entendeu? Aí ele falou, não, mas eu quero estar com a minha consciência tranquila, etc, 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 tal, e peço absolvição, tal. Então foi isso. E teve um outro lance também que aconteceu. Eu tive uma briga que realmente foi muito comentada na época, né? Isso foi nos anos 50. Foi antes do golpe militar, né? Eu tive uma briga lá no Arpoador, rapaz. Um cara muito forte, entendeu? Mas foi uma coisa, um motivo idiota dessa. Esse negócio do cara, às vezes, olhar para o outro, ficar encarando, entendeu?
E o cara era bem mais forte, entendeu? Aí ficou olhando, olhou para mim, encarou, aí eu encarei também, entendeu? Aí o cara veio me interpelar, o que é, meu irmão? Tu tá querendo o quê? Não sei o quê? Tá me encarando aí, rapaz, não sei o quê e tal. Essas coisas assim, bobagem, entendeu? E se acontecesse hoje em dia, eu nem dava confiança. Eu caía fora, não, meu, fica tranquilo aí e tal, tal. Nada, nada, foi apenas confundir você com alguém, não sei o quê e tal. Meu, eu teria uma outra saída, entendeu? Evitaria, entendeu? Mas naquela época eu era mais novo, eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, entendeu? E o cara era muito forte. E no Arpoador era uma praia assim que estava na moda, porque tinha aquela pedreira enorme, o pessoal ia lá também, tomava banho de sol. Tinha a praia ali, né, que era no final, né, vindo de Ipanema, né? Ali era o Arpoador, mas tinha uma outra praiazinha ali, próxima ao Forte de Copacabana. O pessoal chamava de Praia do Inferno, o Inferninho, entendeu? Que iam os artistas iam para lá, entendeu? Aquelas moças lá de biquíni, que na época foi uma novidade, né? Essa coisa toda. Então, teve, aconteceu essa briga, entendeu? Aí, eu, quando me atraquei com o cara, entendeu? Eu vi que o cara não tinha assim, conhecimento técnico, né? Então, quando ele deu uma oportunidade, eu entrei com a queda de quadril, o que gosta, o cara voou, eu já caí em cima dele, né? E acertei umas pancadas fortes ali, né? Uns socos e tudo mais. Mas aí veio gente logo que se separou, né? E eu vi que o cara tava com. O sangue tinha corrido, né? Tinha acertado o nariz dele, tudo mais ali, viu? Aquela coisa toda. Aí, no meio daquela multidão ali, que o pessoal que estava em volta, né? Veio ver o que era aquela coisa, eu percebi, rapaz, estava aquele cantor muito conhecido que fazia. Ele era um gozador, entendeu? Fazia muita sátira, era o Juca Chaves, entendeu? Que faleceu recentemente, né? E tempos depois ele se tornou nosso amigo, né? E passou a treinar jiu-jitsu também. Mas naquele dia ele estava lá, né? E eu notei a presença dele lá ali. Ele passou no meio ali daquele pessoal que estava presente lá. Eu falei, e aquele cara junto com a Chaves e tal. Aí, pô, esqueci. Ninguém mais. O pessoal separou, tudo mais, a confusão dele. O pessoal debandou, tudo mais, a situação acalmou e tal. Aí eu fiquei na praia, era um dia assim de domingo, né? Aí cheguei tarde, quase 5h30, 6 horas da tarde. Já tinha chegado lá de calção, lá, cheio de areia, né? Eu morava lá na Rua Bolívia, lá com meu tio Hélio Grace, entendeu? Na verdade, foi quem nos criou, entendeu? E eu ainda morava com ele lá, na Rua Bolívia, 14, sétimo andar, né? Aí cheguei lá de noite, aí fui entrar pela porta da cozinha, pelos fundos, né, para não jogar areia na porta da entrada, né? Aí quando fui ver lá, ele que abriu a porta, entendeu? O próprio Hélio Grace, né? Aí falou logo para mim, já soube que você andou se metendo em confusão aí, né? Quando, metido em briga, não sei o quê. Pô, como é que ele poderia saber disso, rapaz? Pô. Eu falei, pô, mas quem te falou isso, tio Hélio? Chamava ele de tio Hélio, entendeu? Falou, quem falou isso? Não, não sabe quem ligou. Aí ele falou para mim, sabe quem ligou para cá, comentando isso? Foi aquele cantor Juca Chaves. Olha só que coincidência. Pô. Ele disse que ficou impressionado, que falou, pô, vi um cara fraquinho pegar um cara fortão lá e projetar o cara lá, derrubar e botar, e até acertar a pancada nele, tirou sangue e tudo. Poxa, eu estava precisando também de ter um conhecimento desse aí, técnico, porque tem muita gente também querendo me pegar, porque eu faço muita música de ironia, de gozação, muita gente aí, e tem gente aí que não me aceita não, já fizeram até ameaça, não sei o quê, eu sou um cara assim meio marcado, então preciso me preparar e tal. Gostaria de
aprender esse negócio aí e tal. Aí ficou nisso, entendeu? Aí o Hélio Gracie depois me deu os conselhos, pô, meu filho, vê se evita esse negócio de confusão, de briga aí, as coisas todas. Só quando foi em último caso mesmo, entendeu? Mas tá, deu aqueles conselhos paternais, etc e tal. Daí a coisa ficou nisso, entendeu? Mas muita gente depois comentava, né? A briga do arpoador, entendeu? Essa briga depois, entendeu? Ficou durante muito tempo, né? O pessoal comentava muito, entendeu? Mesmo até alguns anos depois, o pessoal se recorda, poxa, aquela briga do arpoador que aconteceu, entendeu? Então são coisas que tiveram assim, que o jiu-jitsu até em em certo ponto, assim, foi bom. Foi bom para o jiu-jitsu, assim, porque evidenciou, né, que a vitória assim, de um cara mais fraco contra o mais forte. É o Davi derrotando o Golias. Podia ser assim. E esse cara que eu briguei, tempos depois, ele foi lá na academia, né, fazer uma visita, levado por um outro amigo nosso também, que praticava jiu-jitsu, que conhecia ele, né? Aí falou, vamos lá na academia pra você conhecer lá os Gracie lá, não sei o que e tal. Aí, poxa, ele foi bem recebido lá e aí a coisa, a gente fez as pazes e tornando a gente, depois ficamos bons amigos até, entendeu? Os anos se passaram, entendeu? O nome dele era Fernando Gaúcho, agora eu me lembro, entendeu? Cara, era gente boa, entendeu? Mas já tá um negócio, tem certos momentos que o cara é, interpreta mal, né? Certos, vamos dizer assim, comportamentos, né? Certas atitudes, né? Esse negócio do cara às vezes encarar. E eu pô, não devia ter também encarado o cara, porque eu fiquei também ali, porque achei que o cara era mais forte do que eu, então estava querendo tirar onda comigo, tal e coisa, então eu encarei também, já mostrando disposição, né? Mas isso eu vejo hoje em dia até acho uma coisa até ridícula hoje em dia, entendeu? Mas quando o cara é novo, ele tem uma outra mentalidade, entendeu? É difícil você querer fazer ele entender, né? Como um cara já mais vivido, né? Então foi uma experiência de vida, entendeu? Mas eu tive muitas confusões, entendeu? Em colégio, entendeu? Esses negócios de bullying, né, que queriam fazer e tal coisa. Esse negócio de trote, eu nunca aceitei ninguém querer me dar trote, entendeu? Então, eu sabia me impor, entendeu? E jiu-jitsu nisso também foi fundamental, né? Eu via muitos garotos lá que tinham medo lá. Poxa, se não levar trote, os caras vão encarnar o ano inteiro, não sei o quê, entendeu? Aquelas fantasias todas. E eu era justamente o lado oposto, né? Tanto é que na política também, quando houve o golpe, né, militar, né? Nós éramos pró-Leonel Brizola, né? Então, é isso aí, entendeu, mestre? Não tem nenhuma briga assim que. Tive várias brigas, mas vi gente fazer briga, até coisa até mais bonita até do que eu, então eu me sinto até meio ridículo, né? Querendo buscar qualquer promoção, né? Querendo me promover, né? Através de coisas que já pertencem ao passado, entendeu? Acho que a gente tem que olhar daqui para frente, né? Acho que a gente ainda tem muita coisa para realizar, entendeu? Então, eu não vejo assim como as coisas que eu fiz no passado como grande vantagem, entendeu? Eu acho que são coisas naturais que acontecem com todo mundo, entendeu? E eu procuro até orientar as pessoas até, entendeu? Para não levar desaforo para casa, entendeu? Mas sempre em, em forma de defesa pessoal, entendeu? Não para provocar, nem para.
agredir ninguém, entendeu? Agora, tem muitos professores aí mal formados aí, né, que incentivam os alunos, às vezes, né, para ir nas festas. Chegar na festa lá, o cara te encarar, não sei o quê, cheio de mulher ali, tal coisa, pô, mete logo a porrada aí, faz o nome aí. Tem essas mentalidades equivocadas, entendeu? E isso eu discordo radicalmente, entendeu? História relacionada ao seu tio Jorge Gracie, também é outro ícone, né, da história do jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente alguma situação que você viveu com ele, alguma lembrança que você tenha relacionada ao grande mestre Jorge Gracie. O tio Jorge, né? Nunca tive oportunidade de vê-lo lutar, né? Porque também eu era muito garoto, né? Muito criança. E de vez em quando ele ia visitar o meu pai, aí eu tive oportunidade assim de vê-lo assim pessoalmente, falar com ele, né? Tudo mais. Mas mais tarde, né? Quando nós já tínhamos a academia na Rio Branco, né? Jorge Grace já tinha percorrido muitos lugares do Brasil, né? Porque ele não ficava muito tempo parado no só lugar, né? Ia para uma cidade, estava uma academia ali e tal, mas depois, quando começava a cair o lucro, né? Ele se mudava para outro lugar. Então ele era assim, meio cigano, né? Agora, o que eu soube dele, né, que eu de ouvir falar, né, que ele, como lutador, tinha um jogo assim muito diferente, né, do jogo, por exemplo, do Hélio Gracie, né? Ele era muito assim dinâmico em pé, procurando derrubar e era um jogo assim muito movimentado mesmo, né? No Hélio Gracie era um jogo mais calculado, né? Botava o cara na guarda e tal, e aguardava o momento certo para raspar, para botar para baixo e tal. Não tinha essa assim, movimentação, esse dinamismo assim, né? Como era a característica do Jorge Gracie, né? Isso é o que me contaram, né? E mais tarde, quando eu soube, né, que o tio Jorge já não, ele era independente, né, da família, né? Então teve uma luta lá um desafio lá no Ceará, né? Com o Emetério, né? E o Emetério ligou, né, pro Hélio Gracie, pro Carlos Gracie, né? Então como é que ele resolvia a situação, né? Aí o Carlos e o Hélio Gracie disseram para ele, não, Emetério, você é o representante da Academia Gracie, então você pode estar como representante da nossa academia. Aí fizeram a luta lá e acho que no segundo round já os Gracie já cansado já, né? E aí o Emetério bem mais novo, né? O Emetério conseguiu a finalização, né? Por estrangulamento pelas costas, parece. E era nunca tive assim, muito contato com o tio Jorge, não, entendeu? Mas quando a gente se encontrava, tinha aquela animação, né? Aquela coisa toda, né? E já no final, já, depois de longos anos, né? Com idade avançada já, e eu também já bem adulto, né? Tudo mais, o Jorge Gracie se reconciliou, né? Com o Carlos Gracie, tudo, então ele, lá em Copacabana, ia lá para almoçar lá na casa do meu pai, né? Aquela coisa. Depois a gente ficava no bate-papo na sala de visita e tudo, tal, lembrando os velhos tempos e tudo mais. E foi isso, né?
O Jorge Grace, inclusive, ele chegou a ter uma academia também lá no centro da cidade, né? Não durou assim muito tempo, não, né? Ali na Rua do Passeio, muito próximo à Cinelândia, né? E tinha uns alunos, às vezes, que saíam da Academia Grace, como foi o caso daquele lutador Guanair Vial, né? Que lutou com um aluno do Jorge Grace, numa preliminar lá, né? No Maracanãzinho, né? Uma preliminar de jiu-jitsu, né? E o representante do Jorge Grace era o Naum Luiz, entendeu? Muito técnico e tudo. E lutou com o Guanair, que era representava na época a Academia Grace, né? E o Guanair, apesar de ser mais pesado, né? Mais forte e tudo, não conseguiu finalizar o Naum, não. O Naum Luiz deu, vamos dizer assim, um show de técnica nele. Ele montava e o Naum conseguia repor a guarda, né? Então a luta terminou empatada. E aí o Guanaí, né, teve uma indisposição lá com a direção da academia, Grace, né? Eu acho que ele queria, acho que tinha direito a ganhar bolsa, entendeu? Mas as lutas de jiu-jitsu eram amadoras, entendeu? Não visava lucro, né? Não sei as lutas profissionais, né? De vale tudo, né? Então, ele achou que não tinha sido recompensado nem nada, aí saiu, aí foi para a academia lá do tio Jorge. Aí ficou uma temporada lá e tal, daí depois saiu também. E mais tarde fez uma luta lá com o Valdemar Santana na Bahia, conseguiu empatar. Depois desafiou o Carson para um Vale Tudo. Aí o Carson lutou com ele, né? E ganhou dele no primeiro round. Então, para contar coisas assim do tio Jorge, né? O que eu sei é mais de ouvir falar mesmo, entendeu? Meu tio Gastão, por exemplo, né? Gastão Grace Filho, né? Me falava também isso. Olha, o Jorge, quando lutava, era um jogo muito mais dinâmico, empolgava muito mais a plateia, entendeu? E era muito movimentado, agressivo e tudo mais, tal, diferente do Hélio, que era um jogo mais defensivo, calculado e esperando o momento para pegar o adversário de surpresa, né, para dar o bote, né, tal. Isso eu ouvia muito esses comentários assim. Mas de resto, o Jorge Gracie ele foi o número, chegou a ser o número um da família, né? Na época em que ele lutava, né, que o Carlos Gracie apontava ele, né, como número um, porque o Carlos Gracie que dava a última palavra, né? E aí quando ele se afastou, aí o Carlos falou para o Hélio, você agora vai representar a família aí como o número um. Eu vou te preparar para isso. Então foi assim que se deu início à carreira do mestre Hélio Gracie, né? Mas, em relação ao Jorge Gracie, eu tive também uma conversa com ele, foi em São Paulo, agora eu me lembro, na casa do tio Gastão, né? Foi passar um Natal lá, eu estava lá nessa época, foi em 1960, 61, por aí, uma coisa assim. Aí o tio Jorge, né, estava lá, né, com os filhos lá, né, na casa do tio Gastão, foram comemorar lá o Natal, o Réveillon, agora não me lembro se foi Natal ou se foi Ano Novo. Tenho a impressão que foi Ano Novo. Aí na conversa lá, ele falou, olha, fiquei muito magoado com o Hélio Gracie, com o Hélio, né?
porque ele orientou o Pedro Emetério, né, para me ganhar o mais rápido possível, entendeu? E eu fiquei muito magoado e tal, mas quando eu soube que ele ia lutar com o Valdemar Santana, eu fiquei preocupado, entendeu? Aí fui procurar ele, fui lá na academia para falar com ele, para que fizesse a luta de kimono, ao invés de lutar de calção sem kimono, né? Aí eu falei, disse para ele que sem kimono ia ser muito difícil de segurar o Valdemar Santana, agarrar, né, ter pegada, principalmente quando começasse o suor, né? Fazia, tirava pegada, o cara escorregava, né? E então, nessas condições seria muito difícil para o Hélio. Ia ficar muito exposto, né? Aí fui lá, sugeri ele, ó, fala, me sugere aí para que a luta seja de kimono. E acabaram concordando, né? Tanto o Hélio Gracie quanto o Valdemar, né? Concordaram em fazer a luta com kimono, né? Com a faixa amarrada na cintura e tudo mais. Só que no meio da luta, né? O kimono saía muitas vezes da faixa, né? E às vezes até saía da, da manga, né? O braço saía da, da manga, né? Aí tinha que parar para vestir novamente kimono, essas coisas todas. Então isso eu me lembro dele ter me contado, né? Há algumas pessoas, né, que tentam diminuir o legado dos grandes mestres Carlos, mestre Hélio, falam que o mestre Carlos não foi aluno do Maeda, enfim. O que você tem a dizer sobre isso, né, de pessoas que tentam descontextualizar a história do seu pai, do seu tio Hélio, e sobre esse legado aí que você carrega, né, você e vários Gracies, família muito grande, de carregar essa semente aí, de manter vivo o jiu-jitsu, né, que o seu pai e o seu tio Hélio tanto ajudaram a divulgar no mundo inteiro. O que você tem a dizer sobre essas pessoas que tentam diminuir a história deles e também sobre a importância de carregar esse legado aí para sempre e divulgar o jiu-jitsu no mundo inteiro? Eu nem perco tempo mais com esse pessoal aí que fala essas besteiras aí, entendeu? Porque aí tá dando ibope, né? A gente aí que querendo aparecer, né? Então fala umas besteiras aí para chamar atenção e tal. Então eu não vou. Eu digo, realmente ele não deve ter aprendido com um Conde Coma, não. Acho que ele aprendeu por telepatia. Eles tinham poderes extrasensoriais, entendeu? Aí dá uma resposta assim, né? Não há nem o que responder, né? Seria até injusto, né, você dar importância a esses elementos, né? Você está sendo injusto até com as pessoas mais sérias, né? Que essas merecem resposta, né? Merecem atenção, né? Merecem respeito, consideração, né? Agora, esses caras que falam essas coisas aí, eu nem sei quem são, né? Porque não conheço nem nada e nem quero conhecer. Agora, tem uns aí que andaram falando coisa aí, iam ser processados aí, não sei. Eu não cuidei dessa parte, não. Tinha gente da minha família cuidando disso, né? Para vamos ver processo aí contra. Mas parece que o cara que falava isso aí já calou a boca, já parou de encher o saco, né? Bobagem, mas não tem nada para falar, nem respondo, viu? Porque com relação à expansão do jiu-jitsu, né, pelo mundo, né, tem que considerar um detalhe importante. Eu sempre digo que o jiu-jitsu brasileiro se divide em duas fases.
Uma antes, ou melhor, seja, antes e depois de Hollis Grace, entendeu? O jiu-jitsu brasileiro está dividido em duas fases, antes e depois de Hollis Grace, entendeu? Mas aí o pessoal diz, pô, mas e os outros, o Carlson, Carlos Grace, Hélio Grace, Jorge Grace, Oswaldo Grace, Gastão Grace, filho, e Carlson, Robson, todo mundo aí, né? Tanto da família quanto fora da família. Então, esse pessoal todo que eu citei aí foram extraordinários, né? Mas eles ficaram circunscritos, o trabalho deles ficou circunscrito ao território brasileiro, né? Ao continente brasileiro. O Brasil é um continente, né? Então, eles não exportaram jiu-jitsu, entendeu? Não tiveram interesse ou oportunidade, não sei. Não aconteceu. Então, com o Hollis foi diferente. Por quê? Porque esse pessoal todo que está fazendo sucesso aí no exterior, todos eles passaram pela mão do Hollis. O conhecimento técnico do Hollis, né? E na forma como ele aplicava e tudo, representa, vamos dizer assim, um jiu-jitsu assim de pós-graduação, né? Post-graduation, entendeu? Que o próprio mestre Hélio Gracie, entendeu? Mandava os filhos dele irem treinar lá com o Hollis. Às vezes ele próprio ia assistir até. Levava o Rickson lá para treinar com o Hollis e ficava assistindo ali. Eu também estava junto ali. E era numa sala de aula individual, né? Que tinha a academia lá da Rua Figueiredo Magalhães, né? Onde era o Carson e o Hollis, né? Eram duas academias dentro do mesmo espaço, né? Então tinham dois andares, né? Os andares de baixo, no andar de baixo, né? Era, era só de aula individual, né? Tinham duas salas, né? E no andar de cima tinha um ringue maior, né? Que era coletivo, né? Para treinos, né? De muita gente, né? Tudo. E depois eles revezavam, né? Quer dizer, o Hollis ficava num dia embaixo, o Carson em cima, depois o Carson ficava no ringue de baixo e o Hollis com a sala de cima, né? Segunda, quarta e sexta, um, terça, quinta e sábado, outro. Então, o Hooker, Royler, Royce, esse pessoal todo aí, os irmãos Machados também, né? Foram incorporados à família, né? Que as mães, né? Por parte de mãe, eles eram primo-irmãos. E então conviveram junto, né, muito tempo, né? E, então passaram a ser incorporados, são cinco irmãos, né? E tem mais? E tinha muitos outros aí, o Romero Jacaré, um monte de gente agora que eu não lembro aqui, entendeu? Então eles tiveram a própria Maurição, né? Pai do Roger, tem mais o Macarrão, né? Então, esse pessoal todo foi para o exterior, né? Estão fazendo sucesso até hoje. E, sem falar o Carlinhos, por exemplo, o Carlos Gracie Júnior, estava sempre colado com o Hollis, direto. Era a espécie assim do imediato, né, dele. E Crowley e o Hillion também. Então todos foram, vamos dizer assim, fizeram a pós-graduação, né, com Hollis. Então,
o jiu-jitsu hoje em dia está projetado no mundo inteiro, né? O jiu-jitsu brasileiro, né? Quando se fala Brazilian Jiu-Jitsu, né? Significa o quê? É o jiu-jitsu saindo do Brasil, né? Então, o Rhodes fez um trabalho, inclusive, quando viajava também, né? De pesquisava muito, né? E pegava técnicas de outras modalidades também, né? Ele também praticava wrestling, né? Que incluía o sambo, né? Era o jiu-jitsu russo, né? Luta livre olímpica, luta livre greco-romana, entendeu? E o Rhodes também praticava judô também, né? Às vezes ele estava até em campeonato de judô, né? E geralmente quando a luta não tinha resultado, ia para a bandeirada, né? O judô sempre boicotou muito o jiu-jitsu. Então ele dava vitória sempre pro cara que fosse o adversário, né, do jiu-jitsu. Então, o Rollins é indiscutível o conhecimento dele, né? Ele estava muito lá na frente mesmo. Então, agora, em relação ao filme, né? Esse filme que passou agora dos samurais ao MMA, né? Isso aí aborda mais o vale tudo, entendeu? Lutadores de vale tudo. O que os gregos tinham de fazer já foi concluído já, que era justamente botar o jiu-jitsu no mundo inteiro, né? Expandir, né? Através dos professores que montam suas academias lá no exterior e tudo mais, né? Agora, em relação ao filme, né, que Lenda Jiboia, eu perguntei ao diretor, né, o Heraldo Daniel, perguntei para ele, pô, por que clã da jiboia? O que significa? Porque ninguém entende assim, né? Clã da jiboia. Aí ele falou, não, pô, é porque a jiboia, ela ganha das outras cobras mais fortes, maiores até. Ela tem uma técnica, mais técnica, né? Mais objetiva, sei lá. Não sei se isso é verdade, entendeu? Mas ele falou que pega sucuri, pega anaconda, pega aquela piton também, né? Sei lá. São cobras grandonas, enormes, né? A jiboia também é grande também, né? Mas as outras são maiores, né? Então, ele falou, né, que o amazonense é como se fosse jiboia, né? Realmente, ó, o jiu-jitsu amazônico, né, do Amazonas, né? Manaus, né? E eu sempre falo, né, que todos os lugares, né, tem as academias boas, as regulares e as ruins, entendeu? Então, no Amazonas, por exemplo, qualquer academia, por pior que seja, pode ser a mais ruim de todas, está sempre lotada, seja qual for. É o lugar onde o futebol, o jiu-jitsu é mais forte que o futebol. É o único lugar do Brasil, o único estado. Então, o pessoal lá é muito determinado mesmo, são fanáticos mesmo. Então, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá, né? Que eu peguei o estatuto da federação. A coisa mais difícil na época é fundar uma federação, nessa época, né? Aí eu peguei uma cópia do estatuto da Federação do Rio de Janeiro, aí fui para Manaus lá. Aí fui com a minha mulher, que estava grávida, e a minha filha, inclusive, nasceu lá no Amazonas, né? Então eu fiquei lá um ano e aí formei uma equipe lá, entendeu?
E dessa equipe apareceram é, nomes importantes que depois, quer dizer, começaram com o meu aluno lá, entendeu? Com o Luiz Fassan, que foi o meu número um lá, dos alunos lá, né? Eu fiquei lá um ano, quando eu fui embora, não dei faixa para ninguém, entendeu? Não graduei ninguém. A não ser assim na faixa azul, no máximo. Aí, quem ficou, assumiu lá o controle foi o Luiz Façanha. Tem o irmão dele também, Fernando Façanha também, muito bom também. Mas o Luiz era o número um. Então, por exemplo, a Academia Monteiro, por exemplo, né, que é a mais badalada hoje em dia, ó, né? Eles começaram com o Luiz, depois passaram para o Royler, né? Que houve um intercâmbio, né? Amazonas, Rio de Janeiro, né? Então, isso depois que eu fui embora. Aí formaram duas correntes, né? A corrente de Royler Grace e a corrente do mestre Oswaldo Alves, entendeu? E na corrente do Royler Grace estava a Academia Monteiro, né? E tinha algumas outras também, né? Mas eles iam também lá para o Rio, né? Aí treinavam lá na Grace Humaitá, né? E, então foram conquistando tudo lá nos campeonatos todos, entendeu? E tinha outra corrente do mestre Oswaldo Alves, né? Que tinha HBJ, Humberto Barbosa Júnior, tinha também acho o Raimundo Nonato, que é mais? Tinha umas outras aí que agora não lembro o nome agora, entendeu? Então, só que nos campeonatos, a Academia Monteiro, né, que era orientada pelo Royler Grace, ganhava tudo de roldão, meu irmão. Não tinha, não tinha acordo, entendeu? Pagava aí, ganhava tudo de cabo a rabo. Então, o jiu-jitsu amazonense, né, se vieram depois surgindo outros nomes aí, né? Agora não vou lembrar não, porque tem que se eu falar só de meia dúzia, esquecer os outros, né? Vai parecer até que eu estou favorecendo fulano e esquecendo de Beltrano. Mas é isso, entendeu? E esse filme mostra como tem a abordagem lá em Belém do Pará também, né? Eu estive lá recentemente agora, não tem nem um mês, e estive no Pará. Visitei o túmulo lá do mestre Mitsui Maeda, né? Conde de Koma, né? Esse título de conde ele ganhou na Espanha, entendeu? Quando ele esteve lá. Então, o Amazonas é o segundo ou primeiro polo de jiu-jitsu do Brasil. E o pessoal lá, como eu disse, né? Eles são muito determinados.